Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado da quinta semana do tempo comum, dia 14 de fevereiro. Hoje a igreja celebra a festa dos irmãos Cirilo e Metódio. Eles eram teólogos bizantinos e chamados de apóstolos dos polacos. Eles são copadroeiros da Europa, juntamente com São Bento. E aqui em Tambacuri, nós celebramos os 55 anos da morte de nosso irmão Frei Inocêncio de Comeso, que faleceu em 14 de fevereiro de 1971 e é chamado Vigário da Mata, ou Apóstolo das Matas do Mucuri. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Naqueles dias, uma grande multidão formou-se em torno de Jesus novamente. E ele, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta multidão. Não posso despedi-los para ir para casa com fome, porque eles morrerão no caminho, já que muitos vivem longe. Os discípulos disseram: Mas como podemos arrumar tanto pão para poder saciar a fome deste povo aqui no deserto? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Então Jesus ordenou que eles sentassem nas relvas. Tomou os pães, elevou os olhos aos céus, abençoou e depois entregou aos discípulos para que eles dessem ao povo. E eles entregavam ao povo os pães. Ele também tomou os peixinhos que eles tinham, abençoou os peixinhos e fez a mesma coisa. Mandou que distribuísse ao povo. E os discípulos distribuíam. E todos comeram e ficaram saciados. E eles ainda recolheram 7 cestos daquilo que tinha sobrado. E eram mais ou menos 10.000 homens. Depois Jesus entrou na barca com seus discípulos e partiu para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente nos é oferecido o pão da palavra de Deus. E uma palavra que tem por objetivo animar a minha fé, corrigir a minha fé e também exortar a minha vida. Porque estas são as finalidades da palavra quando nós permitimos que esta palavra pastoreie a nossa vida. Porque a palavra de Deus não existe somente para enfeitar as estantes das casas abertas no Salmo 90. E nem tampouco para poder encher as nossas cabeças de informações religiosas. Mas ela existe para animar, exortar e corrigir. De modo que esses dias nós estamos refletindo sobre o livro dos reis, sobre o dilema da fé de Davi, o dilema da fé de Salomão e agora também o dilema da fé dos seus filhos. Porque agora nós vemos a realização na primeira leitura de hoje da divisão do reino de Israel em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Aquilo que Deus havia prometido realizar na vida de um dos filhos de Salomão, já que Salomão se desviou do caminho do Senhor. Já que o Senhor já não estava mais no coração de Salomão. E agora nós vemos também as implicações do dilema da fé na vida desses homens que foram chamados para serem reis de Israel, Roboão e Jeroboão. E nós vemos como que a inveja e a disputa religiosa foram capazes de fazer com que Jeroboão criasse bezerros de ouro novamente para proibir ao povo de ir a Jerusalém. Jeroboão está experimentando inveja, despeito, e por isso ele cria então 2 outros santuários e vai fazer um bezerro de ouro, colocar em cada um deles e dizer ao povo: Estes foram os deuses que nos tiraram do Egito. Quer dizer, o rei está desviando o povo do caminho do Senhor. O rei está desviando o povo da aliança com o Senhor. O rei está criando um outro Deus, criatura de suas mãos. Está obrigando o povo a não ir mais a Jerusalém, porque indo a Jerusalém, o povo poderia ficar mais do lado do outro rei do que do lado dele. E assim o despeito e a inveja faz com que ele crie uma outra religião, uma outra divindade. E isso foi então um escândalo para a fé. E isso desagradou profundamente o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, são textos bíblicos muito antigos que têm o poder de iluminar a nossa fé, porque eu e você também às vezes vamos produzindo bezerros de ouro em nossas vidas,
Às vezes pode ser o conhecimento intelectual, às vezes pode ser o poder da instituição eclesiástica, às vezes podem ser também o status social, e ao mesmo tempo também pode produzir inveja, por exemplo, quando um movimento tem inveja do outro, uma igreja tem inveja da outra e começam a criar situações para que os outros não possam ir até a outra igreja ou frequentar a outra pastoral. E isso acontece no interior das próprias paróquias, das próprias dioceses, quando também as nossas pastorais começam a competir entre si, começam a competir e criando situações para dificultar a vida dos outros. Isso aí é muito presente em nossos corações, é muito presente em nossas vidas, e por isso o Senhor precisa exorcizar esses espíritos que nós carregamos dentro de nós, de disputa, de rivalidade, de inveja, de despeito, porque isso vai produzindo divisão. Agora vamos entrar no meio da multidão junto com Jesus, um Jesus cheio de compaixão. Jesus olha para aquela multidão com compaixão. Jesus não olha com um olhar cansado, nem com palavra ríspida. Jesus olha com compaixão, um olhar de compaixão. Uma grande multidão que forma em torno de Jesus, e ele começa a dizer aos discípulos: eu não tenho como despedir esse povo. Eles vão perecer pelo caminho, porque eles não têm nada para comer aqui, nós não temos nada a dar para eles, e eles moram longe. Novamente, os discípulos, experimentando a impotência humana, vão dizer a Jesus: mas como é que nós podemos arrumar tantos pães nesse deserto? Meus irmãos, minhas irmãs, eu creio que tenha sido também a mesma pergunta feita por irmã Dulce um dia. Eu creio que tenha sido a mesma pergunta feita por Madre Teresa de Calcutá um dia, e de todos aqueles homens e mulheres que no momento da vida humana foram capazes de ser luz e de iluminar pela compaixão. Eles também passaram por essa experiência. Como vou arrumar para poder manter essas pessoas? Como vou arrumar para poder manter essa situação? Mas eles confiaram profundamente na providência de Deus. Eles confiaram profundamente de que Jesus é o Deus do impossível. E isso aqui é o diferencial. Crer que Jesus é o Deus do impossível. Crer na providência de Deus. E eu creio que hoje isso é muito difícil para nós, porque nós queremos controlar tudo e nós queremos manipular tudo de acordo com a nossa eficácia humana. Nós queremos controlar, nós queremos deter tudo, nós queremos fazer tudo, e às vezes nós não confiamos mais na força da providência de Deus. Quantos irmãos e irmãs já não acreditam mais na providência de Deus, e sim na sua eficácia humana? Por isso Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? 7. Jesus vai abençoar esses pães e pedir aos seus discípulos que entreguem esses pães para a multidão. Depois Jesus toma os peixinhos também, entrega para eles, para que eles possam entregar também para a multidão. E todos comeram, diz o nosso texto, e todos comeram e ficaram saciados. E eles ainda recolheram 7 cestos. 7 cestos. Mas primeiro tiveram que fazer a experiência de Jesus, o Deus do impossível. É Jesus que faz acontecer o milagre. É Jesus que realiza o milagre. Depois tiveram que organizar o povo sentado nas relvas, para que Jesus os alimentasse. Por isso devemos congregar sempre o nosso povo, porque Jesus, aquele que alimentou os famintos, ainda hoje está presente entre nós na Sagrada Eucaristia, que nos alimenta na caminhada da vida, para que eu e você também sejamos homens e mulheres de compaixão. Mas é necessário, faça urgente, reacender em nós a fé de que Jesus é o Deus do impossível. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Cirilo e São Metódio, rogai por nós. Paz e bem.